vamos receber o vereador Guilherme Kilter, vereador por Curitiba, que protocolou um projeto de lei anti-Anitta. O que ele prevê, Gui? Que não se possa haver um financiamento público aí desses eventos que promovam, de certa forma, nudez, erotismo, né? Uma promoção sexual de uma forma geral. Ele vai contar os detalhes aqui exclusivamente pra gente. Bom dia para o senhor vereador, bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas, né? A gente sabe que até as suas primeiras manifestações, moção de repúdio e tudo mais, deram o que falar, né, nas redes sociais. Conta pra gente como tem sido aí, né, enfrentar essa cultura que tenta se impor de qualquer forma e vai entrando de fato e, inclusive, muitas vezes recebendo dinheiro público para esse tipo de evento. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Gui. A todo mundo que nos acompanha aí na Gazeta do Povo, das Entre Linhas. Vocês me ouvem bem? Não? O áudio tá bom? Tudo ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Exatamente, Mari. Eu protocolei na última semana o PL que eu chamei de anti-Anitta, né? Carinhosamente aí, em homenagem a ela, depois de tudo que aconteceu. Começou tudo com uma simples moção de repúdio aqui na Câmara, né? A Anitta veio fazer um show aqui em Curitiba no último final de semana, o Ensaios da Anitta, o final de semana retrasado, perdão. E ali eu decidi fazer essa moção para expressar os nossos valores, os nossos princípios contrários a essas performances artísticas que ela diz fazer, que na verdade são exibições sexuais, eróticas. Então protocolei a moção e deu muito o que falar, né? Geralmente tem muita moção que passa aqui na Câmara, muitas inclusive sem nem discussão, moção de aplauso, moção de repúdio, mas essa deu muito o que falar, porque eu fiz a moção ao show e o show não era público, não era com dinheiro público, era privado. Então isso deu uma polêmica, reverberou muito, muita gente a favor, muita gente contra, mas aconteceu. E aí no final de semana, durante o show dela, perguntaram ela, a imprensa perguntou para ela sobre isso, e ela disse que era uma perda de tempo discutir esse tipo de coisa, que quem votou em mim jogou o voto no lixo. E aí então eu trouxe esse projeto de lei para proibir que dinheiro público seja gasto, investido em manifestações artísticas de qualquer cunho sexual, erótico, pornográfico, com nudez ou atos libidinosos. Então esse foi o nosso objetivo. É claro que aqui em Curitiba o show dela não recebeu dinheiro público, mas como eu postei nas minhas redes sociais, ela já fez diversos shows na carreira dela com dinheiro público, somando aí, pelo menos que eu consegui encontrar, mais de 2 milhões e 300 mil reais de dinheiro público que ela recebeu de diferentes prefeituras, com shows no Brasil inteiro. E a gente sabe que o dinheiro que a prefeitura recebe, muitas vezes, sai dos próprios municípios, então, de municípios do Brasil inteiro que são repassados pelo governo federal. Então não tem como dizer que o dinheiro de imposto que a gente paga não foi para a Anitta, e claro, para muitos outros artistas. A gente viu o caso polêmico no Rio de Janeiro, agora na virada do ano, do show da Madonna, que foi mais de 60 milhões de reais investidos ali, gastos, né, pelo prefeito, que a gente viu que não traz retorno prático para a cidade, é só uma exibição sexual e cultural que não traz retorno nenhum. E prejudica, claro, as crianças. Eu também pontuei que a Anitta tem um público infantil muito amplo, visto as repercussões nas redes sociais, e que ela tem um programa destinado para crianças, um desenho infantil que é transmitido até hoje na Globoplay. Então é específico, a gente precisa entrar nesse embate cultural sim, ainda mais no que tange ao nosso dinheiro público, aos recursos públicos do pagador de imposto, porque, no meu entendimento, esse recurso tem que ir para a educação, tem tantas escolas precisando de reforma, tem que ir para a saúde, tem que ir para a segurança, que são demandas reais que exigem dinheiro público, exigem verba da prefeitura, e não esse tipo de manifestações culturais. Até assim, existem boas manifestações culturais, bons shows, muitas vezes até com obras sociais, né, que atuam com crianças em situação de vulnerabilidade e tudo mais, então que podem ser positivos, mas com certeza esse tipo de show é puro entretenimento para uma classe específica, mas uma ofensa à família tradicional e aos nossos princípios e valores conservadores. Essa é a ideia do projeto, basicamente. Maravilha, vereador Guilherme Kilter, meu xará, Guilherme, é um prazer estar falando com o senhor aqui no Entre Linhas. Vereador, eu lembro sempre quando a gente se depara com esses projetos de lei, de um caso em Pernambuco onde proibiram que alunos estudassem a Bíblia, Mari, em horários do intervalo. Quer dizer, além de ser do intervalo, a criança não pode fazer o que ela quer, nesse caso específico, estudar a Bíblia. E vimos agora, mais recentemente, projetos engajados nesse sentido, de proibir que as nossas crianças tenham acesso a músicas que instiguem a violência, a sexualidade, e agora esse projeto que o senhor está aí na mão. Acha que é um momento de ruptura com essa cultura, vamos dizer assim, um tanto duvidosa? Acho que é um momento de reverter esse cenário cultural e educacional brasileiro. Nós estamos
de fato, rumo a uma melhora nesse sentido, vereador? Olha, Gui, eu acredito que existem os dois lados da moeda, né? E a gente do lado de cá vai sempre puxar a corda para o nosso lado. A gente vê aí uma ideologia cada vez mais woke, progressista, em muitas cidades do nosso país, de diversos parlamentares até inclusive, e cabe a nós combater esses avanços e defender as nossas crianças, defender as nossas famílias, defender as nossas liberdades, aquilo que nós prezamos como valores centrais e tradicionais da família brasileira. E se a gente não se posicionar, se a gente não defender isso, ninguém vai fazer. Então isso vai continuar avançando, avançando, e a gente vai perdendo espaço. E eu entendo que na política não existe espaço vazio. Se a gente não der uma destinação correta ao recurso público, ou alocar ele no lugar certo, inevitavelmente pessoas ruins, uma hora ou outra, vão usar isso para o mal. A gente sabe que a prefeitura hoje de Curitiba, com o Eduardo Pimentel, nosso prefeito, é uma pessoa, uma figura mais conservadora, que tem esse viés da família mais forte. Duvido muito que ele vá gastar recurso público com isso, mas ele não vai ser prefeito para sempre. E eu também não vou estar como vereador aqui para sempre. Então a gente precisa garantir que esses espaços sejam barrados para que no futuro isso aconteça na nossa cidade. E eu até convido a vereadores e parlamentares de outras cidades, de outros estados, a fazer o mesmo na sua cidade, para que isso seja uma blindagem do recurso, do bom uso do dinheiro público, para evitar que ele seja usado para o mal, para propagar valores progressistas, valores identitários, woke, ideológicos, que prejudicam a família e as crianças e sejam alocados de fato da forma correta. Se a gente não se posicionar e não avançar, a gente vai perder essa guerra cada vez mais. Esse é meu entendimento. Então, exige sim uma forma ativa de posicionamento, e é isso que eu estou buscando fazer aqui, né? A gente já viu outras vezes em Curitiba shows e performances artísticas em outros mandatos de outros prefeitos que não condizem com os valores da família, e o máximo que a gente puder contribuir para barrar isso, melhor. No meu projeto de lei, ele tem 3 artigos, é bem simples, mas os 2 primeiros eu falo sobre a defesa das crianças e a importância, a primazia da família, a soberania da família para decidir a educação sexual das crianças. Isso não cabe ao Estado. Quando que a criança vai ser exposta a uma sexualização ou não, quando que ela vai ser educada sexualmente ou não, isso deve ser uma decisão da família. É claro que para tudo existem exceções, existem crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm uma família, que estão sob tutela do Estado, mas, de forma geral, a regra básica deve ser sempre primar pela educação familiar e a família deve ser sempre superior ou soberana ao Estado nesse sentido. Então, eu sou contra qualquer inclusão de educação sexual, ensino ideológico nas escolas, e no que tiver ao meu alcance, a gente vai sempre lutar para combater isso das diferentes formas, seja com manifestações artísticas, seja na grade curricular, seja em palestras dentro das escolas. A gente está o tempo todo observando para que possa preservar sempre as nossas crianças e as nossas famílias. Boa, Gui. Inclusive o pessoal está comentando aqui, ó. Marco Antônio eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Boa, vereador. O verdadeiro povo de Curitiba repudia essa mulher. E a Lucélia Carrijo disse: o difícil é que tem muitas famílias que têm coragem de ir ao show e ainda levar as crianças. E o Cláudio disse que isso acaba acontecendo como um show de acasalamento. Já a Alessandra Viana disse que dinheiro público não deveria financiar show nenhum, não só de artista A ou B. E aí expande aí esse tema. Mas, vereador, eu gostaria de conversar com o senhor também sobre a questão que envolve a própria ideologia woke, né, e esse combate a essa ideologia, e como a gente tem visto uma onda conservadora, né, se fortalecendo e, ao mesmo tempo, o enfraquecimento da ideologia woke, né? A gente viu, especialmente aí com Donald Trump nos Estados Unidos, sinalizando mesmo que as pessoas estão um pouco cansadas dessa pauta, né? Que isso não é prioridade de fato. O senhor acredita que vai se tornar um pouco menos difícil, digamos assim, né? Lutar e combater essa ideologia woke a partir dessa onda que a gente vê conservadora crescendo, né? Como que o senhor tem analisado esse cenário e como deve repercutir aqui também nacionalmente ou até especificamente em Curitiba? Com certeza, Mara, eu concordo plenamente com você. Os ventos do mundo inteiro estão mudando, né? A gente vê eleições agora, nesse final de semana teve uma eleição na Alemanha que os conservadores, a direita, de certa forma, ficou na frente. Acabou de ter a eleição do Donald Trump. A gente vê isso no mundo inteiro, na Argentina, com o Milei, uma onda crescente conservadora. O Milei, inclusive, esses dias deu uma entrevista dizendo que artista que depende de dinheiro público não é artista, é funcionário público. Artista tem que vender sua arte e sobreviver e ser sustentado disso. É uma outra visão de mundo que por muito tempo não foi assim. Se você olha para a Europa vive um estado de bem-estar social, em que o Estado financia muito desse tipo de arte, muito desse tipo de cultura, porque entende que é papel do Estado também essa produção cultural.
E aqui a gente tem um governo Lula, um governo do PT, que está de acordo com essa linha de que dinheiro do governo tem que ir para esses artistas. Haja visto o crescimento do investimento na Lei Rouanet, mais de 16 bilhões de reais, que muitas vezes a gente sabe que não é destinado para aquele pequeno artista que está iniciando, aquela banda pequena que está começando, aquele teatro que fala com as crianças, que é bom para a comunidade. Não, na maioria das vezes vai para grandes artistas milionários que conseguem a aprovação de seus projetos, que tem um trâmite maior dentro do governo, dentro dos comitês de aprovação do Ministério da Cultura, e conseguem receber esse recurso. Então a população está percebendo isso, a população está revoltada com isso e está soprando ventos de mudança. Aqui em Curitiba, particularmente, eu acredito que o curitibano tem um perfil mais conservador, tanto é que, pelo que eu vi do público da Anitta, desse último show, eu chutaria que pelo menos metade veio de fora de Curitiba, não é daqui. Então, o curitibano ele tem esse perfil de ser contra essa ideologia woke, de combater isso e de ter um perfil mais familiar. E é por isso que quando a gente protocola uma lei desse tipo, uma moção desse tipo, recebe um amplo apoio. E é claro, a gente, do que tiver ao nosso alcance, sempre vai continuar tentando combater isso. Mas a gente tem no Brasil grandes aliados também, né? Dentro do Congresso, vocês acabaram de falar com a Júlia Zanata, tem o Nicolas Ferreira, diversas outras figuras que têm conversado nesse sentido, debatido sobre isso e buscado combater esse mau uso da verba pública para essas ideologias que em nada contribuem para o desenvolvimento do Brasil nem das famílias brasileiras. Então acho muito importante a gente acordar para isso e mais importante ainda que os pais acordem para isso. Não dá para delegar isso para os parlamentares, para os políticos, para os professores. Cabe aos pais vigiarem o que seus filhos têm consumido e dizer o que pode ser consumido ou não, em determinada etapa, se pode usar o celular agora, o que pode usar, se pode acessar canal específico, criador de conteúdo específico no YouTube, nas redes sociais. Então, os pais devem acordar para isso, devem monitorar o que está sendo ensinado em sala de aula, e vocês não têm ideia da diferença que faz para nós, parlamentares, quando os pais são ativos nesse monitoramento. Quando os pais trazem para nós, olha, material didático do meu filho diz assim, assado, e não pode. A gente vai lá, fala com a secretaria, fala com os diretores, fala com os professores, e é muito mais fácil de trabalhar junto com a comunidade, junto com os pais, quando isso vem de uma demanda de dentro da população. Então, eu estendo aqui esse convite aos pais para que fiquem com o olho aberto, fiscalizando o que seus filhos estão ouvindo, o que eles estão consumindo nas redes sociais, o que eles estão aprendendo em sala de aula. Não deleguem esse papel. Eu sou um grande defensor do homeschooling, né, que os pais que puderem educar seus filhos em casa, como por muito tempo foi na nossa sociedade, depois esse papel permaneceu com a igreja por um tempo e depois com Napoleão e o iluminismo, isso passou a ser papel do Estado obrigatoriamente, que é uma visão que eu nem 100% concordo, mas no Brasil é assim. Então a gente precisa oferecer diferentes formas de educação e, claro, o que tiver ao nosso alcance a gente vai trabalhar para isso. Infelizmente, essa legalização do homeschooling não é uma pauta municipal, é um tema federal que foi barrado no Congresso no último ano, mas que eu espero que possa avançar. A gente viu, inclusive, muito dessa pauta woke, identitária, do Plano Nacional de Educação ano passado, né? Eu participei das conferências municipal e estadual aqui em Curitiba e foi um show de horrores, assim, era puro vômito de ideologia, movimentos sociais, pauta LGBT, feminista, movimento racial, e nada se falava em educação técnica de qualidade. Por isso que eu posso anunciar com muita alegria que eu assumi aqui a presidência da Comissão de Educação na Câmara de Curitiba, para que a gente possa trabalhar por uma educação sem ideologia, sem esse tipo de partidarismo e mais focada na qualidade técnica. Esse ano tem a votação do Plano Municipal de Educação, que é um reflexo do Plano Nacional, então a gente precisa estar de olho fiscalizando o que vai chegar nesse plano e vai ser um debate na comissão que eu convido a todos a acompanharem também ao longo desse ano. Mas fica aí a minha convocação aos pais, aos familiares, para que vejam o que os seus filhos têm feito, para que identifiquem o que eles têm consumido e para que nos ajudem a denunciar esse tipo de abuso, esse tipo de conteúdo impróprio para as nossas crianças. Boa, excelente. Muito obrigada, vereador. Volte mais vezes aqui ao Entre Linhas. Com certeza. Obrigado pelo convite. Mari, Gui, parabéns pelo trabalho. Contem sempre com a gente aqui na Câmara.